Muito bem, por uma questão de horário, essa entrevista é gravada, mas será exibida, obviamente, na íntegra. Eu tenho o privilégio de receber aqui o youtuber Nando Moura e o cartunista, não sei se ele se chama assim mesmo, André Guedes, que faz animações aí para um canal virtual também de muito sucesso, duas figuras independentes que são perseguidas pelos cheerleaders do bolsonarismo. Nós vamos tratar disso nesse momento em que o bolsonarismo está acuado com investigações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Salve, salve, Nando Moura, tudo bem? Fala, Felipe, tudo bem com você? Uma honra estar aqui. É bom saber que ainda existe alguém fazendo jornalismo independente nesse país. Pessoas que eu admiro bastante, o Neumann, o Diogo Mainardi, etc., porque está difícil, né? Nós temos uma imprensa aí cheia de também cheerleaders de determinado político e tudo mais, e o pilar básico da democracia é que se cobre todos. Ninguém pode ser mais vigilante do que a imprensa. Ninguém, sabe, não pode ter uma imprensa que não desça o cacete em políticos. Então, é uma honra estar com você aqui, tá? Nesse dia. Pode perguntar o que você quiser. E é uma honra estar aqui com o André Guedes, o gênio do talento e o gênio das críticas. Imagina. Pois é bom deixar claro que o Nando está falando de uma maneira metafórica, porque senão também processam a gente aqui, descer o cacete no sentido da vigilância, tem que explicar, né? Tem que explicar, hoje em dia, né? Você tem que fazer pré-fácil e pós-fácil de qualquer declaração assim, mais poética. É uma feta à espreita, né? Muito boa tarde para você. Eu queria, em primeiro lugar, saber como é que você se apresenta, porque você é um grande talento artístico que atua de uma maneira muito própria, muito peculiar, muito singular. Então, como é que você se chama? André Guedes, na verdade, André Luiz Guedes, mas usa André Guedes que fica mais fácil, né? André Luiz é muito comum. Não, mas é cartunista que você... Sim, é cartunista. Porque assim, cartunista muitas vezes remete ao chargista, né? Alguém que faz simplesmente desenho, mas você faz animações, você faz vozes, você faz a dublagem, você faz um monte de coisa, né? Então, acho que não tem um nome muito próprio para isso, não, então fica como cartunista mesmo e cidadão indignado, que eu acho que é o principal, né? As pessoas pensam que eu tenho uma profundidade muito grande no que eu estou dizendo, ou que eu tenho algum tipo de alinhamento, e, na verdade, eu sou só uma pessoa comum que, por acaso, faz animações, né? Indignado com esse pensamento dicotômico que a gente tem no país, que ou você é A ou você é B, e eu me expresso através do cartoon, através do Twitter, e é isso, é basicamente isso. Exatamente. E, Nando Moura, começando então por você, e aproveitando esse gancho do André, eu vejo que as lideranças populistas e os seus propagandistas, eles investem nesse binarismo, como eu costumo chamar. Então, muita gente entende que você ou está de um lado ou está do outro. E, necessariamente, para a gente que olha a realidade com outros olhos, você vai ter que passar pano para a sujeira de um lado ou para a sujeira do outro. Nesse momento, com o bolsonarismo acuado, tem muita gente que entende que se você não ficar ao lado do bolsonarismo, você está ao lado do Alexandre de Moraes, você está ao lado do Supremo Tribunal Federal, ou você está ao lado do Lula. Da mesma forma como os petistas entendem que se você não está do lado do Lula, você está do lado do bolsonarismo. E, obviamente, a gente aponta aqui os vícios, a sujeira de absolutamente todos os lados. Então, como é que você enxergou aí esses últimos acontecimentos, principalmente, eu sei que você fez um ótimo vídeo, sempre divertido a respeito disso, a convocação do Jair Bolsonaro para que as pessoas que ainda acreditam nele vão defendê-lo nas ruas? Tem duas frases do André Guedes que eu acho que são maravilhosas, entendeu? Que ele fala que nós estamos vivendo agora num faroeste de autoritários, são autoritários, né? Todos eles. Eu vejo o Supremo Tribunal Federal como absolutamente autoritário, Lula como absolutamente autoritário e o próprio Bolsonaro como totalmente autoritário. E outra frase do André Guedes que é muito interessante é: a única dor do bolsonarismo é não serem eles a levarem seus inimigos políticos ao paredão. Então, o que nós estamos vivendo hoje, cara, é um reflexo também da mediocridade do pensamento brasileiro, que sintetiza a política em um jogo de futebol, entendeu? Para eles é tudo um jogo de futebol,
né? Você tem que defender aquele negócio sempre, mesmo que o jogador tiver... acho que eu não consigo entender futebol, sabe? O André, ele torce acho, pelo Botafogo, né? E parece que o Botafogo só perde. Agora, infelizmente. Mas é por isso que eu gosto de botafoguense, porque necessariamente é gente com senso de humor. Tem que ter, né? Não, aí eu chego... uma amostra excelente disso. Aí tem uns negócios que eu não consegui entender. Eu falo assim, por que você não troca essa merda, cara? Você tá perdendo, troca, porque tá ganhando. Não, não pode, porque tal... É o Botafogo. Clube tem essas coisas. Clube de futebol tem essas coisas, né? Ser traíra em mais um aspecto não dá, né? Ser chamado de traíra porque trocou de clube não dá. Eu fico falando, mas, porra... E o brasileiro, acho que ele pegou essa mentalidade do futebol e ele a condensou no seu sentimento político, né? É um povo que necessita daquele sentimento paternalista, tal, e aí pega Bolsonaro para ser o seu pai político, ou Lula para ser o seu pai político, etc. O Alexandre de Moraes para ser o seu pai político, eu sei lá, entende? E isso me deixa indignado, cara, porque essa mentalidade medíocre do povo que se reflete em Brasília e se reflete nessas decisões aí, deixa a gente muito triste, né? Porque a gente quer todo mundo quer um país mais justo, todo mundo quer um país onde as leis sejam cumpridas com segurança jurídica para todo mundo, mas a gente não tem nada disso. E a gente não tem nada disso também porque o povo idolatra os seus políticos. Então vejam só, Jair Bolsonaro convocou essas pessoas para uma manifestação. A primeira ele foi lá, falou: acabou a porra, cala a boca, Alexandre de Moraes, canalha! E aí ele foi pedir para o Temer escrever uma carta de desculpas para o Alexandre de Moraes. Aí depois ele sabe que vai ter toda aquela manifestação no dia 8. Ele não fala absolutamente nada, ó, pessoal, acabou. Eu estou aqui em Miami, né? Vão para casa, tal, etc. Não, vocês estão matando gente nas ruas, tem gente morrendo, esperando órgão nas estradas. Não adianta nada vocês irem para a porta de quartel. Não, ele deixa tudo rolar. E depois, quando essa galera toda é presa, leva borrachada, bomba de gás lacrimogêneo e tudo mais, eu não tenho nada a ver com isso daí. Eles estavam lá de bobos da corte. E os caras, meu irmão, os caras, agora, ele convocando, acho que é dia 25, sei lá que dia que esse desgraçado tá convocando, os caras batendo no peito. Meu presidente, rapaz. Então, assim, cara, isso aqui é um país de brincadeira. Você acha que isso aqui vai dar certo? Mas não, não vai, sabe, bicho? Tem que louvar as pessoas que ainda têm alguma independência aqui. É assim que eu vejo o tiroteio de hoje em dia. É um dos motivos pelos quais estou reunindo vocês nessa conversa virtual, porque cada um aqui na sua área, evidentemente, com o seu estilo, com a sua singularidade, atua com independência. Pelo menos até o momento, né? A gente nunca pode falar sobre o futuro dos outros, mas vocês já deram aí bastante motivos, e entendo que eu também, para que os nossos respectivos públicos entendam que a gente não vai se submeter a qualquer tipo de liderança maligna que faça com que a gente se junte a uma manada e passe pano para toda a sujeira que vai ficando pelo caminho. André Guedes, você fez uma postagem que repercutiu bastante e que começou como um recado epistolar: caros jumentos golpistas, ou algo nesse sentido. Anarco-bobalhões. Pois é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teor, a questão de fundo que está ali, que é a hipocrisia bolsonarista, porque quando eles estavam com o poder durante 4 anos, embora, claro, sempre reclamando de não terem mais poderes ainda, e de estarem sendo controlados ali por outras autoridades, eles perseguiram vozes divergentes, inclusive nas redes sociais. Todos nós fomos alvos aí da claque virtual bolsonarista, com desinformação, mentira. O próprio Nando Moura, quando estava junto com Danilo Gentili, batendo boca com Felipe Martins, que atualmente está preso, né? Foi alvo ali dos compartilhamentos do Felipe Martins, que aparentemente esqueceu de deslogar da sua conta oficial e saiu compartilhando o mesmo texto com ataques mentirosos sobre o Danilo Gentili e o Nando Moura, textos publicados em um monte de contas diferentes, o que rendeu uma nota escrita por mim, no antagonista, o compartilhador geral do Palácio do Planalto. Então, todos nós fomos alvos, eles tentam arruinar a nossa reputação, para fingir que nós que estávamos apontando as condutas verdadeiras de Jair Bolsonaro
se aliando ao sistemão para blindar a família, na verdade, somos os culpados pela volta do Lula ao poder e não o Bolsonaro mesmo, que estava fazendo tudo isso. Então, como é que você avalia? Eu acho que o bolsonarista ele tem uma mentalidade meio sociopática, né, de não ter empatia. Então, ele acha que a pancada que ele dá no outro nunca dói. A pancada que ele recebe dói, você tem que ir lá e você tem que curar os ferimentos dele, né? Mas o que ele faz aos outros nunca é algo que machuque, são apenas memes, apenas brincadeiras, né? Então, no entanto, a gente vê aí tentativa de censura, de prisão, operação de Polícia Federal, né? Não é apenas uma coisinha ali de Twitter, né? Então, eu acho que o bolsonarismo ele percebeu, principalmente aí esse núcleo do Carluxo, né? Que a política brasileira é muito rasa, né? O brasileiro é muito raso. Então, eles criam recortes para o WhatsApp, distribuem aquilo para aquele público fanatizado deles e conseguem fazer com que uma mentira ou que uma meia-verdade se torne uma verdade e criam narrativas como essa, de que nós é que fomos os causadores de toda a perseguição, como se a gente, Felipe, tivesse algum interesse, né? Apoiamos o Bolsonaro, votamos no Bolsonaro, né? Eu não lembro claramente... exatamente, não lembro do seu posicionamento, mas eu, pelo menos, eu Nando Moura, apoiamos o Bolsonaro e a gente depois vai cobrar por quê? Por que a gente vai começar a persegui-los? Qual é a vantagem? Que tipo de capital político a gente extrai disso, né? Então, é uma hipocrisia muito grande e eles acusam a gente daquilo que eles fazem, né? É basicamente isso que a minha postagem diz. E você, assim como o Nando, né, usa muito o humor para ridicularizar aquilo que realmente é ridículo, né? Eu sempre me guiei também pela frase do Lima Barreto, que está numa crônica dele, que é troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Eu uso mais o sarcasmo, a ironia, vocês têm esses recursos, você faz animação com vozes, aquela caricatura do personagem, mas tudo com muita base real. O Nando faz aí esse meu presidente e todas essas vozes, imitações e deboches mesmo, né, principalmente das pessoas que acreditam nessas figuras. Você, André, considera o humor uma ferramenta importante contra esse emborrecimento geral? Eu acho que não só uma ferramenta, como deveria ser uma obrigação, né, de todo humorista ou de quem trabalha com humor, de estar denunciando o poder, ridicularizando o poder. Eu acho que isso é um papel fundamental do humor, mas, infelizmente, no Brasil parece que o humorista que prospera é só o humorista chapa branca, né? O humorista que fala para uma determinada claque. Então, até isso está em falta no Brasil, essa independência, né? Essa ridicularização do poder. Então, eu concordo que é uma ferramenta fundamental, mas, infelizmente, os independentes têm cada vez menos espaço, né? E são desprivilegiados até pelo algoritmo, porque se você tem um algoritmo que alimenta bolsonaristas e que alimenta petistas, se você critica os dois, você desaparece dessas duas timelines, entende? Então, a moderação, esse meio termo, ele não é favorecido, sabe? Então, eu concordo com você que é uma ferramenta e que foi esquecida há muito tempo, né? Agora virou uma ferramenta de propaganda, como também a imprensa, parte da imprensa, né? Não generalizando, óbvio. Tem aqui você, que é um excelente jornalista, né? Andreasa e vários outros, Diogo Mainardi. Infelizmente, todos escolheram seus lados, pagam seus pedágios para que obtenham suas vantagens, né? Pois Nando, você também faz uso do humor, seus vídeos viralizam, você tem centenas de milhares de visualizações a cada vídeo, né, como aconteceu com esse último aí sobre a convocação do Jair Bolsonaro. É um desafio para todos nós, cada um na sua área, furar essas bolhas, né, conseguir falar para uma população que a gente sabe que tem o seu segmento independente. Tem gente que está preocupada com problemas reais, tem gente que não está preocupada em acreditar em tudo que o Bolsonaro fala, em acreditar em tudo que o Lula fala. Mas você tem aí minorias, ou não sei como cada um chama, mas que são mais barulhentas, né? Essas militâncias barulhentas. E como é que você vê esse desafio de falar para todas as pessoas que estão dispostas a ouvir e gerar um incômodo naquelas que não estão dispostas, mas acabam ouvindo?
Bom, eu não acredito que seja algo que é muito pensado, entendeu? Nem muito consciente, principalmente no meu caso, né? Embora, por exemplo, você me conheça como youtuber, eu sou músico. Eu comecei a fazer o meu canal para falar de música, para falar do que eu não gostava, entendeu? De funk e tudo mais. Eu já estava bem estabelecido como professor de música, como produtor, né? E aí eu comecei a ficar indignado. Até tem um vídeo engraçado que eu coloco no canal hoje, onde eu faço uma reação de um vídeo que eu postei há 10 anos atrás. Eu estou bem sério. Esse lance do humor, cara, veio para mim como uma maneira de, olha, vamos rir para não chorar, entendeu? Porque a situação do Brasil não dá para você levar muito a sério. E quando você transforma uma situação séria, gravíssima, porque são situações sérias e gravíssimas, nós estivemos à beira de um golpe de Estado. Transformar isso aqui em uma Venezuela, essa é a verdade. Esses seguidores, militantes do Bolsonaro, eles negam isso até agora. Mas o que eles estavam gritando "eu autorizo" nas redes sociais? Por que eles estavam gritando "eu autorizo"? Vocês autorizam o quê? Vocês estão negando, entendeu? Então, a gente viveu uma possibilidade real disso e só não aconteceu um golpe de Estado porque ele não conseguiu o apoio necessário na cúpula das Forças Armadas. Vejo dessa forma. Essa é uma situação seríssima. E o que você faz quando uma situação é tão absurda dessa? Isso aqui ia levar as ruas brasileiras a um banho de sangue inimaginável. A fome, a miséria e destruição talvez jamais vistas na história do país, entendeu? Uma coisa assim absurda, né? Então você transforma isso numa brincadeira, porque quem sabe através do humor o cara não consegue, porque o humor ele trabalha muito com o absurdo, né? Ele trabalha muito com a absurdidade, ele trabalha muito com a surpresa, etc. Ele trabalha muito com aquilo que é flagrantemente incoerente, né? O que não faz sentido nenhum. Grande parte das piadas, aquelas que são engraçadas, pelo menos, elas te surpreendem em alguma coisa. Você não esperava ouvir aquilo. Então, o absurdo faz com que as pessoas se sintam cativas, né? Por isso. Agora, é uma batalha muito grande você manter uma relevância dentro de uma plataforma que claramente não quer discursos políticos nos seus feeds de vídeo. Isso é o YouTube, eu e o André Guedes, a gente conversa a respeito disso toda hora, não quer. Você é denunciado em massa por essas duas, vou até chamar de facções, tá? Então, bolsonaristas e petistas vão no seu canal para denunciar em massa. Você até fura a bolha, mas eles denunciam em massa. O que o algoritmo da plataforma percebe? Olha, esse vídeo aqui está sendo denunciado muitas vezes. Vamos colocar isso aqui na geladeira da plataforma, porque a gente não quer problema, a gente quer vender os nossos anúncios sem para todo mundo, etc. Né? Então a gente passa por toda sorte de coisa. Quando esses infelizes, tanto do lulismo quanto do bolsonarismo, vêm nos acusar de algo, de querermos algum tipo de vantagem, que não o país um pouco melhor, entendeu? Para as nossas famílias, para quem vive aqui, etc. Eles não conseguem mensurar o quanto que a gente perdeu por manter a independência em uma posição política. Mas perdeu muito, você está entendendo? Verdade. É ameaça de morte para a família, né? É boicote da própria plataforma, é gente te xingando, te caluniando, assassinando a sua reputação 24 horas por dia, entendeu? E às vezes eu poderia estar falando de outros assuntos, sei lá, falar de música, vou falar da nova música da Anitta, não sei das quantas, entendeu? Qualquer coisa assim, mesmo que fosse para criticar, me daria mais visualização e menos dor de cabeça, tá? Mas você já tem, como você disse, uma carreira na música, tocando como professor, etc. Quer dizer, você não precisaria estar metido nisso se você não fosse atravessado, de uma certa forma, por esse desejo de levar a público aquilo que você enxerga da realidade, de poder trazer informações para pessoas que estão sendo manipuladas. Então, você está disposto a enfrentar certas consequências porque você tem esse desejo. O próprio Danilo Gentili também tem uma carreira como apresentador, como humorista. O André Guedes, com todo esse talento dele para animação, para charges, etc., poderia estar falando de várias outras coisas, né? Eu já tinha uma carreira jornalística mais voltada a essa área a partir de determinado momento, mas mesmo assim venho de uma área de colunismo, de crítica cultural, e acabei sendo sugado aí para o noticiário político. Todos nós
poderíamos seguir outros caminhos, né? E certamente os militantes adorariam que nós fizéssemos isso. Mas a gente percebe que precisa erguer a voz, até por falta de outras alternativas, né? E a gente acaba perdendo muitas vantagens imediatas, vamos dizer assim, que são aquilo que talvez mais desejem os próprios cheerleaders de militância, né? Que é o microfone no horário nobre, que é o salário alto no veículo de comunicação, que é uma audiência instantânea, que é um nicho de mercado consumidor para vender cursinho, para vender isso e aquilo e tal. Então, muitos se submeteram a grupos políticos, a correntes ideológicas e a patota em razão desses benefícios imediatos, né? Só que você, tendo valores e princípios mais universais, milenares, etc., você não se submete a isso, você entende que existem objetivos maiores nessa vida, né? E é muito curioso, né? Só para completar, desculpe fazer aqui esse contexto, é muito curioso que eles invertem tudo, né? E falam que a gente está apontando a sujeira do político de estimação dele, porque, no fundo, a gente quis um cargo e não conseguiu no governo do político, ou quer um cargo entregue junto com um salário alto pelo grupo adversário. E, na verdade, como você falou, quando você não está ligado a grupo algum, você não tem mais essas portas de entrada num momento do país em que os próprios veículos de comunicação e outras empresas, etc., assumem um lado categoricamente e decidem passar pano para todas as condutas impróprias de integrantes desse lado. Então, assim, o caminho da independência ele é muito mais difícil. Ele é tortuoso, e acho que as nossas carreiras demonstram isso. Continue, e era só continuar puxando o saco, né? Bastava continuar puxando o saco que a gente acabaria conseguindo os likes, né? Eles têm milhares de likes. Você vê figuras que eram série C do bolsonarismo que foram elevados à condição de influencers master pelos filhos do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, reuniões e tudo. Eram pessoas que, na campanha de 2018, 2019, nem apareciam. Então, assim, bastava ter continuado ali puxando o saco, sendo desonesto, né, com as próprias convicções, defendendo de forma incondicional o Bolsonaro, que os likes já tinha. Militância é uma coisa que engaja muito, Felipe. É uma coisa que engaja demais. Então, você escolher um lado e você ficar passando pano para tudo, por mais que atente contra a lógica, você vai ganhar likes, porque aquele público quer ouvir aquilo, né? Então, bastava ter continuado. Mas, desculpa, Nando, você que estava falando, eu te interrompi aí. Não, eu estou aprendendo aqui. Do viés de confirmação. Diga. Eu já não preciso dizer nada, eu só estou aprendendo aqui com o André. Inclusive, e é isso mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo. O que eles queriam é isso, e eles tentam cansar a gente pela destruição. Só que tem existe um tipo de pessoa, e eu me enquadro nesse tipo de pessoa, que acho que o Felipe também, o André também, que quanto mais os caras batem, mais é que eu vou para cima, você tá entendendo? Eu também sou assim. Então, assim, se o cara me der uma porrada, meu irmão, pode ter certeza que mais eu vou para cima, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Se eu vir um negócio que esses caras estão fazendo que vai contra aquilo que eu tenho como princípios, contra os valores, entendeu? Não existe nada que vai me dissuadir de falar aquilo que eu penso. Não existe. Então, eles tentam de todas as maneiras, só que eles não vão conseguir, sabe? Eles não vão conseguir, porque não... Eles tentam, quando eles não acham, eles inventam. Você sabe, o Moura Brasil, ele fez uma... Blogueiros de Carchá, não foi? Uma matéria que você fez? Isso. Da Cruzoé. Isso, então, assim, tem toda aquela cambada que era organizada pelo Felipe Martins e tudo mais. Eles fizeram de tudo, eles estão há 4 anos tentando a pedra, como é que é? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Só que isso aqui não vai furar, cara. Não vai passar, entendeu? E assim, por mais que os frutos imediatos da vassalagem nós não podemos colher, porque não escolhemos esse caminho, você está entendendo? Esses feudatários têm que pagar agora por aquilo que eles fizeram. Porque o que eles são feudatários, entendeu? São vermes da pior espécie. É claro que é um tiroteio, sim, de autoritarismo. Mas esse tiroteio de autoritarismo, nós queríamos que cessasse, inclusive por isso que pedimos a investigação do judiciário, culminou na CPI da Lava Toga.
E nós fomos aqueles que bateram em cima. A revista Cruzoé estava escrevendo um artigo para ela agora. A primeira vez que nós vimos esse autoritarismo gigante foi quando Alexandre de Moraes pede para prender toda uma edição da revista Cruzoé, porque essa matéria é amigo do meu pai, que estava lá o Toffoli, aquele que se tornou o maior amigo de Jair Bolsonaro, que é o cara que disse: eu impedi o impeachment de Jair Bolsonaro, né? Era o nome dele na Odebrecht, só para registrar. Aliás, a matéria Os Blogueiros de Crachá está aberta para não assinantes. Tá? Eu acabei falando para abrirem outro dia, porque a gente mencionou isso num programa, e na época eu não era diretor, etc., os bolsonaristas distorceram nas redes sociais todo o conteúdo da matéria e aproveitaram-se do fato de que ela era fechada a assinantes. Então, muita gente não lia. É óbvio que massa de manobra acaba não lendo mesmo reportagens maiores e detalhadas. Então, eu abri, porque eles me processaram em diversos lugares, né? E eles perderam todos os processos, porque a justiça reconheceu a absoluta veracidade das informações, ou pelo menos a incapacidade dos autores das ações de mostrarem algo errado na reportagem. Então, uma reportagem que até antecipou acontecimentos que ainda viriam. André, a gente agora está no momento em que o Felipe Martins está na cadeia, né? E, obviamente, existem questionamentos a respeito do Alexandre de Moraes, que alvo de um plano de prisão do decreto que teria sido apresentado por ele, de acordo com o relatório da Polícia Federal. Então, ele é o relator do processo, e aí, como relator, não teria imparcialidade, etc. É um momento que essa militância bolsonarista está nas cordas, mas está querendo sair por cima, se aproveitando dos vícios que existem nos inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Só que, assim como a gente apontou muita coisa durante o governo Bolsonaro, eu apontei, por exemplo, os vícios no inquérito das fake news, que foi o primeiro de todos, lá na origem. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele saiu em defesa do André Mendonça, que ele próprio indicou como advogado-geral da União, e que defendeu o inquérito. O Aras endossou também, se eu não me engano. Aberto pelo Dias Toffoli. E o Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro para a PGR, também endossou o inquérito. Só queria participar também. Só queria que o Ministério Público Federal participasse. E quando o Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça, foi num café da manhã de jornalista que eu estava. E eu estava até, acho que por outro veículo na época, e tinha outros representantes da Cruzoé. A Cruzoé fez matéria, mostrando a declaração do Jair Bolsonaro, falando no direito garantido pelo regimento do Supremo Tribunal Federal para a abertura daquele inquérito, que depois acabou mirando bolsonaristas. Então, assim, esse é o tipo de episódio, e até citando mais um, que foi a CPI da Lava Toga, sabotada pela família Bolsonaro, telefonou ali para os parlamentares para retirarem a assinatura, enquanto o Toffoli paralisava a investigação sobre o Flávio no STF, a CPI da Lava Toga investigaria o Toffoli, inclusive pela abertura do inquérito das fake news. Quer dizer, o Bolsonaro teve a faca e o queijo na mão para, pelo menos, contestar, do ponto de vista constitucional, que é no exercício da fiscalização pelo Senado Federal, a abertura desses inquéritos, que agora ele quer contestar porque está prestes a ser preso. Então, como é que você avalia esse cenário? Como o voto impresso também, né? Era uma coisa que ninguém estava comentando nos 2 primeiros anos, e aí, quando o cenário começou a ficar desfavorável, eles voltaram a carga total com essa questão do voto impresso, né? Eu acho que tem questões aí do Supremo que são questionáveis, a gente sabe disso e aponta desde o início. Eu vejo você, Felipe, fazendo isso, Nando, eu também, usando minhas redes sociais. Na verdade, o Twitter ali é um desabafo meu, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de convencer ninguém, é onde eu vou para lá e desabafo, que é basicamente o Nando fazendo os vídeos dele, né? É basicamente um desabafo. Mas eu acho que existem questões que são contestáveis, só que a gente está falando de um outro lado que queria dar um golpe de Estado. Eles queriam dar um golpe de Estado. Quer dizer, será que a gente poderia estar tendo essa conversa hoje, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ou se tivesse conseguido, tivesse sido bem sucedido nesse golpe que ele queria dar, que tem minuta, que tem tudo, mas claro que eles dizem que não tem nada, que não era nada, né? Então, assim, eles cobram muito que a gente se manifeste, né? Pelo menos da minha parte. Porque amanhã pode ser com você. Sim, amanhã pode ser comigo, eu sei disso. Como sei desde 2018, desde 2019, que eles já começaram com todo esse aparelhamento, com toda essa perseguição,
Então, aquilo que eu escrevi naquele meu post, né? Eles reclamam de perseguição agora, só que a gente é perseguido por eles desde 2019. Coisa que eles minimizam, claro, né? Ontem já foi assim, né? Isso pode acontecer amanhã. Não, isso já está acontecendo desde ontem. Para mim, olha, o Bolsonaro no poder, eu considero que a água estava aqui. Aí entrou o Lula, a água está aqui agora. Desceu só um pouquinho. Eu sei que a qualquer momento vai cobrir meu nariz de novo, eu posso me afogar. Então eu posso ser vítima de censura, nós todos aqui, né? De algum tipo de perseguição, a gente sabe. E por isso mesmo que a gente passou 4 anos alertando contra a idolatria política, né? Alertando contra as manobras absurdas que o Bolsonaro fazia, que estavam pavimentando o retorno do PT ao poder. Foi por isso que a gente atuou dessa forma, né? E agora eles reclamam de algo que eles plantaram, eles estão colhendo o que eles plantaram, né? Quando o André Mendonça, o Aras, quando eles foram favoráveis ao inquérito das fake news lá e deram um parecer favorável, o Aras era nota 7 para cima, o André Mendonça era o terrivelmente evangélico. Cadê esse pessoal para criticar nesse momento? Então a coisa deu frutos e agora eles querem falar da gente, né? Que passamos os 4 anos alertando que esse tipo de coisa poderia acontecer e aconteceu. Então eles fazem essa inversão e ainda querem que a gente vá lá defendê-los, sabe? Outro dia alguém falou no Twitter, né? O crocodilo está comendo seu vizinho e você está achando que ele não vai vir te comer um dia? Não, mas meu vizinho é um crocodilo também. Queria me comer, cara. Entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer? Né? Você tem um vizinho traficante, aí vem a milícia, e todo dia ele fala assim para você, ó, eu vou te pegar. E aí um dia vem a milícia, arromba a casa dele. Você acha que eu vou sair falando, peraí, vocês não têm mandado para entrar na casa dele? Vocês não podem, que é o que o Monark faz. Desculpa que o Monark está citando você se você estiver assistindo isso, mas é o que o Monark faz. Né? De entrar numa briga que, cara, sai fora, sabe? É briga de gente perigosa, briga de gente graúda do mal, sai dessa, né? Então é dessa forma que eu enxergo. Plantaram durante os 4 anos e agora querem que a gente vá lá defender as instituições, né? Coisa que eles não fizeram durante esse tempo todo. Então, boa sorte aí com a justiça e pode ser que um dia a gente passe pelo mesmo, pode ser, a gente sabe disso, a gente está ciente desse risco, está passando por isso há 4 anos, né? Mais de 4 anos. Você vê, Felipe, é tão patético, cara, é um negócio tão patético, que o cara ele vai ser preso pelo processo que ele próprio defendeu, junto com os filhos dele, tá entendendo? Que é o inquérito das fake news e tudo mais, e que o Aras... e os desdobramentos, e que o Aras autorizou depois dos atos antidemocráticos, você tá entendendo? Então aí esses caras são pateta demais. Bolsonaro é um pateta, sabe? Um aloprado. É um aloprado, eu acho que ele estava... ali, eu acho que chegou algum momento que ele falou assim, cara, eu vou para cadeia mesmo, vão pegar meu filho aqui no negócio do COAF, vão pegar o Flavinho, vão pegar todo mundo, eu tenho que dançar conforme a música. Aí ele tentou dançar conforme a música e atacou todo mundo que estava falando assim, cara, você não prometeu fazer uma CPI do Judiciário? Você não prometeu prisão em segunda instância? Você não prometeu COAF no Ministério da Justiça? Começou a cala toda essa galera aí. Aí ele ligou Felipe G. Martins, Bernardo Kister, foi outro que me processou criminalmente, me processou civil também, perdeu vergonhosamente na justiça. Não teve, quando foi confrontado com aquilo que ele próprio falou, não teve coragem de confrontar aquilo que falou, engasgou na frente do juiz, uma coisa vergonhosa, patética, total. Entendeu? E a gente, na verdade, não é vítima desde 2019, é vítima desde 2000, quando eu comecei já em 2014, toda sorte de processo pela parte do PT, pela tentativa de censura, de Jean Willis, de Tico Santa Cruz. Hoje você tem Felipe Neto, você tem Castanhari, você tem Mamacote, que é o... Como é que é o Mamacote, o mascote de bandido? O Nicolas Ferreira. Você tem todo esse tipo de coisa, entendeu? É a mesma coisa. E, aliás, ele me processou porque eu falei isso, perdeu também vergonhosamente na justiça. Ele não teve coragem de estar perante um juiz, ele foi para audiência perante o juiz, na motoca, na garupa da motoca do Mito. Não sei se você viu, isso está gravado no meu canal. Você chegou a ver isso, Felipe? A garupa da motoca, não estou lembrando, não. Não, então você vai pesquisar, porque você vai ver que é surreal. Ele estava na audiência,
E ele estava lá se filmando na audiência, na garupa da motoca do mito. Entendeu? Aí o advogado, olha, quero alertar que o querelante, sei lá, esse papo de advogado, o querelante está em uma motoca sem capacete. Foi um negócio patético total, cara. Então, assim, é só procurar lá, né? Nicolas Ferreira perdeu o processo porque ele queria tirar o debate que eu fiz com ele do ar. Fica aquela militância bolsonarista, Nicolas Ferreira destruiu, agora usou um áudio de criminoso, adulterou um áudio do Moro, disse que a gasolina estava baixa e disse que o Valdemar da Costa Neto, que agora eles tentam proteger, é a criatura abjeta, nojenta do esgoto da política. Então ele foi na justiça tentar tirar esse debate do ar. Esse debate que os bolsonaristas dizem, ganhou. Cara, a gente vive... olha, eu vou falar para você, é tanta história. Não, pelo menos tem isso para contar, né, cara? Quando a gente chega aí... A gente tem história para contar, né, bicho? Tem muita história para contar. Muita história. Tem algumas que eu não posso contar em público, né? Que são dos bastidores, mas que um dia elas aparecem, né? Mesmo que na forma de literatura. Agora, o Nando trouxe um pouquinho do passado, aí, um período anterior ao bolsonarismo, em que nós estávamos, obviamente, vigiando os governos do PT, porque a vigilância precisa ser permanente em relação a todos os lados, em relação a todos os governos. Eu mesmo fui processado por um blogueiro sujo petista, porque ajudei a repercutir os valores que só foram revelados anos depois de verba de publicidade federal que irrigava toda a rede suja que atacava as vozes independentes, na época dos governos do PT, e critiquei, inclusive, esse blogueiro. Ele perdeu em primeira instância, apelou em segunda, perdeu por unanimidade em segunda instância. Então, eu continuei fazendo no bolsonarismo exatamente aquele que eu fazia no período do lulismo, né? Que é vigiar o esquema de poder, apontar a sua militância, quem é que está recebendo dinheiro público para atacar as vozes independentes. É a mesma coisa. Eles tentam fazer parecer para a massa de manobra que o único prisma possível pelo qual você possa olhar é o da guerra tribal, em que você está de um lado ou do outro. Eles nunca dão a entender para a massa de manobra que elas têm a possibilidade de ficar do lado dos fatos, da realidade, da verdade, da moralidade pública, da justiça, o lado da sociedade, dos pagadores de impostos que não querem ter o seu dinheiro desviado nem em esquema de rachadinha, que é peculato, em gabinete, nem em esquema de suborno em estatal. André, você também chegou a colocar aí a sua arte na época dos governos do PT, antes desse, né? Sim, desde 2013. A serviço da vigilância? Atuante. Sim, desde 2013 era bem atuante, só que, evidentemente, não tinha muitos seguidores, né? Mas já fazia meus cartoons e enfrentava algum preconceito até por conta disso, né? Eu trabalhava com charges esportivas, então, eventualmente, eu fazia algum comentário político, então sofria unfollow, gente de redação que ficava psolista, petista, né? Que eu não vou citar de que emissora, mas que vinham me dar lição de moral, sabe? Então, assim, a mesma luta que a gente tem agora, que teve ontem, a gente tinha anteontem, que é o humor, né? A honestidade intelectual, pelo menos. Você pode até não estar certo, mas você está lutando pelo que você acredita. Então, eu sempre tive esse parâmetro na minha vida, né, de ser muito sincero, e isso, às vezes, é um sincericídio, né? É uma coisa que, às vezes, tem consequências para mim. Tinha trabalhos em clube de futebol, que pararam de me chamar por conta de posicionamentos, né? Então, nos governos do PT, eu já tinha essa vigilância, esse senso crítico, e eu já apanhava da mesma forma. Você mencionou essa questão de mentalidade tribal. Eu vivi uma coisa inacreditável em 2004. Eu ainda nem pensava muito em política. Eu fui numa final de futebol de areia em Copacabana e era um jogo do Brasil contra, acho que a Itália, alguma coisa assim. E aí eles dividiram... Eu devia estar lá. É mesmo? Eu ia. Então, de repente você viu. Eles dividiram a plateia, né, os dois lados da arquibancada, em blusa do Sedex, amarela, e blusa do McDonald's, vermelha. E aí começou uma brincadeira, né, do lado vermelho do McDonald's, começou a gritar Sedex, VIP, né? Eu não vou falar porque hoje em dia é politicamente incorreto. E aí o lado de cá começou a gritar para o pessoal que estava de vermelho do McDonald's, tá menstruado. E aí começou essa brincadeira, desculpa o nível, mas foi o que aconteceu. Começou uma troca de provocações. Vocês acreditam que começou a ter início de pancadaria
Era tudo torcida brasileira, só porque estavam com camisas de cor diferente. Então, assim, eu vivi uma experiência sociológica ali, sabe? Eu vi como o brasileiro... Eu acho que o ser humano é normal, né? Mas como nós somos selvagens, e por um detalhe de cor, como a gente se confronta e fica cego. E eu até fui tomado um pouco por esse sentimento, sabe? Assim, meio que, poxa, mas eles começaram, foram eles que começaram xingando, então, mas eles só estão com a cor diferente da camisa, sabe? Então, assim, eu só queria fazer esse comentário. Às vezes, cara, nessa natureza humana, só se quer um motivo para poder destruir o próximo, entendeu? Só se quer um motivo para poder destruir o outro. E se não encontrar esse motivo, cria-se. Entendeu? Verdade. Então é uma pena que isso acontece na política, até demais, né? Foi exacerbado aí pelo capitão covarde, e nós estamos vivendo esse panorama dantesco. Mas as coisas hão de se consertar, eu acredito nisso, entendeu? Às vezes por meios que a gente nem imagina quais são, né? Mas existem pessoas que num relance de bom senso ou numa conjectura mais aprofundada a respeito dos fatos, vão fazer a coisa certa. E não dá para você fazer a coisa errada sempre, entendeu? Uma hora alguém fica de saco cheio, ou uma hora alguém faz alguma coisa que não é. Então, por exemplo, você vê agora esse PGR aí que foi indicado pelo Lula, me surpreendeu quando ele peitou algumas decisões do próprio Alexandre de Moraes, né? Então, assim, não tendo muita esperança em uma coisa ou de outra, mas eu vejo que, assim, a esculhambação generalizada, né? A esculhambação generalizada precisa passar por uma série de pessoas que têm seus valores, que têm seus princípios e que têm a sua maneira de enxergar o mundo, né? E às vezes, por exemplo, o Fachin, quando foi relator da Lava Jato, procedeu de uma maneira, ao meu ver, correta, entendeu? Correta, e tentou salvar a Lava Jato quando tiraram aquele objeto, tiraram um objeto, né? Acho que foi um pedido da defesa do Lula, que estaria julgando a suspeição do Moro, e aí ele trocou a vara de Curitiba para a vara, foi uma manobra que ele fez lá dentro, né? Acabou também resultando aí na soltura do Luiz Inácio Lula da Silva, porque trocou de vara ali. Mas mesmo diante de todas essas esculhambações... Só para contextualizar, que eu me lembro detalhadamente, ele foi voto vencido na segunda turma do STF, na maioria dos casos da Lava Jato, porque a segunda turma tinha ali Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, e numa época Dias Toffoli, depois passou a ter o Cássio Nunes Marques, que foi colocado pelo Jair Bolsonaro e ajudou a aliviar a barra de muita gente. E o Fachin, ele obviamente, antes de ser indicado pela Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal, ele tinha declarado voto no PT, então todos nós criticamos aquela escolha, né? Mas lá ele se revelou pelo menos mais técnico do que essa ala anti-Lava Jato aí, formada por Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski e outros. E ele é muitas vezes criticado em razão da anulação das condenações do Lula, mas, na verdade, estava aplicando aquilo que o Gilmar e o Lewandowski tinham definido ali, estavam prestes a fazer na segunda turma, ele tentou fazer antes para evitar a suspeição do Sérgio Moro, que é aquela jurisprudência de ocasião, evidentemente, para que a vara de Curitiba fosse declarada incompetente, o processo fosse para Brasília, etc. Mas aí o Gilmar, no dia seguinte, colocou são manobras em pauta. Manobra. Ele segurou durante mais de 2 anos o caso da suspeição do Moro para colocar em pauta em caso de necessidade, o Gilmar Mendes, e acabou conseguindo maioria, e depois, no plenário, foi confirmada aquela decisão da segunda turma, e embora o Cássio Nunes Marques tenha votado contra na turma, ele votou no plenário para legitimar a decisão da turma, né? Favorável, portanto, ao Lula e contra o Sérgio Moro na ocasião. Então, só para contextualizar um pouquinho essa história. Continue. Não, então, é porque, assim, eu acho que, em algum momento, por mais que tenham todas essas manobras, todos os seus... todo mundo tem a sua ideologia voltada aí para algum lado ou outro, entendeu?
chega um momento que o cara tem que passar muito por cima dos seus próprios valores e princípios para continuar fazendo algo que é aterrador. E são muitas pessoas, entende? Então, eu acho que em algum momento, quando a gente menos esperar, essa farra que nós estamos vendo agora, essa farra, ela não vai permanecer por muito tempo. Agora, eu penso assim, que se não acabar a idolatria de ambos os lados, né, idolatria para cima de Lula e para cima de Bolsonaro, ou pelo menos a gente tentar fazer com que isso minimize, a gente não tem como ter muita esperança. Eu me lembro, acho que o Felipe lembra bem, quando a Dilma assinou aquela lei da delação premiada por causa da pressão popular. Então, quando a pressão popular é muito alta e faz com que o político tema impopularidade para com o povo, ele acaba fazendo aquelas coisas que o povo deseja. E se o povo deseja e tem um anseio, não por um político, mas por um projeto de país que seja benéfico, entendeu? Para ele próprio, essas medidas elas passam. Então, assim, eu não vejo no que pode beneficiar o povo, por exemplo, um fundão eleitoral de 6 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, não sei quanto foi, alguma coisa como 6. Mas, enfim, eu acredito, Felipe, 4,9 bilhões. Que essa esculhambação, esse teatro de farsas, essa briga pela camiseta, ou uma camiseta do Sedex, ou essa camiseta do McDonald's, entendeu? Uma hora alguém vai entrar, uma hora vai cair a ficha e alguém vai falar, pô, para, cara. Tá entendendo o que está acontecendo aqui, entende? Sabe? Eu acho que vai ter esse momento aí. Um outro momento de virar a mesa, como teve em 2013, 2014, aí, né? E aí a gente tenta que esses movimentos não sejam instrumentalizados para vícios. É o grande problema, né? É o grande problema. 2013 a gente tinha políticos sendo expulsos das manifestações, né? Agora é o contrário. Se a gente fizer uma manifestação, ela vai ser rapidamente cooptada pelo bolsonarismo, né? Eles tomaram conta ali das ruas, então é um processo aí complicado, né? As pessoas precisam se desvincular do Bolsonaro para que as manifestações voltem a ter legitimidade, que as pessoas entendam que é um clamor do povo e não de um político que tentou dar um golpe de Estado. O primeiro passo... Essa desvinculação é um processo delicado nesse momento, em que as pessoas ficam assim achando que tem que estar de um lado ou tem que estar de outro. E o próprio Bolsonaro, ele sabota qualquer tipo de manifestação que não seja em reverência a ele, como ele fez no caso do Deltan Dallagnol. Quando o Deltan Dallagnol teve mandato de deputado federal cassado pelo TSE numa canetada que alterou a legislação para punir, né, que é algo gravíssimo, o Bolsonaro foi contra que houvesse manifestação. Agora que ele está com medo de ser preso, ele é a favor. Da mesma forma, como eu coloquei no Twitter, junto com um vídeo que viralizou, havia gente nas ruas contra a corrupção, até o Bolsonaro começar a sabotar a luta, porque descobriram um esquema no gabinete do Flávio. E aí houve a denúncia do Ministério Público do Rio, etc., e eles atuaram ali para melar tudo, inclusive foi extinto o próprio GAE, que é o Grupo Anticorrupção do MP do Rio. O que o Aras fez na esfera federal com a Lava Jato, extinguindo a Força-Tarefa, o Luciano Matos, que é o PGJ, né, o procurador-geral ali, chefe do MP estadual, ele fez com o GAEC, o Grupo Anticorrupção do MP do Rio, né, na gestão do Cláudio Castro, de quem a família Bolsonaro se aproximou depois que o Wilson Witzel foi empichado lá como do cargo de governador do estado. Então, essa desvinculação das lideranças é um processo delicado, pelo qual o povo, em algum momento, talvez nesse, né, em que o excesso de sujeira acabe gerando uma erupção, ele vai precisar passar. E só fazer um registro, Nando, você falou do Paulo Gonet, que é o PGR indicado pelo Lula e apadrinhado pelo Gilmar Mendes. Ele reagiu, me parece, não sei se você viu alguma reação à decisão do Alexandre de Moraes, mas ele reagiu mais às decisões do Toffoli, né? Certo, exato. Em relação à JF dos irmãos Batista. Mesmo assim, a reação técnica está muito correta. Só que ele demorou para fazer essa reação, o que ainda está sendo visto como uma possibilidade. Olha, vou fazer a reação aqui da maneira mais técnica e tal, mas não no momento em que o Barroso poderia se tornar o relator para decidir lá no Supremo. Então, o caso cai na mão do Toffoli ou cai na mão da segunda turma e aquilo é varrido para debaixo do tapete do mesmo jeito. Então, a gente vai tem todas essas desdobramentos.
para ver se não tem uma manobra orquestrada por trás. Mas eu não duvido nada. Eu não duvido nada, claro, eu não tenho esperança em nenhum deles, entendeu? Nenhum. Mas o que eu espero é que em algum momento o cara fala assim, pô, mas isso aqui já tá... É sacanagem demais, né? Já é muita sacanagem. E afinal, eu estou em um cargo soberano, né? Eu estou em um cargo aqui de muito poder e que é um cargo que, teoricamente, eu não tenho correntes com político nenhum. Eu tenho a minha independência para exercer esse cargo. Então, a minha esperança... Eu não tenho esperança em nenhum deles, tá? Então, assim, mesmo Fachin, Barroso, você fez uma crítica muito interessante ao Barroso, quando o Barroso vai dar aquele voto favorável ao aborto, e que no final, quando ele ia ler aquela parte que iria contradizer ele próprio, ele omite. Ele estaria para ler ali e ele omite. Você faz ele fez isso no processo de impeachment da Dilma em relação a uma sessão. Ele tenta, né, fazer várias manobras, no caso do aborto também. Já analisei várias vezes aí a situação do Barroso. Agora, em relação à corrupção, ele foi mais rigoroso do que os demais. E agora, como presidente da corte, lamentavelmente, adotou um tom mais corporativista, mais conciliador, em vez de apontar a vingança do sistema, que continua acontecendo contra aqueles que investigam a corrupção, ou apontam a corrupção, ou condenam corruptos, né? E o último caso foi a decisão do Toffoli para dar início ao processo de investigação da Transparência Internacional, aliás, baseada numa narrativa do Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, uma narrativa que foi usada pelo Rui Falcão, ex-presidente do PT. Vocês verem, muita coisa foi gestada no governo do Bolsonaro, que a gente só as consequências hoje. Como existe esse elo aí do lulismo com o bolsonarismo e nas narrativas para sabotar o combate à corrupção, assim como os votos no Congresso Nacional de petistas e bolsonaristas foram iguais para afrouxar a legislação penal, para afrouxar a lei de improbidade administrativa, para blindar, de maneira geral, a classe política, para não retomar a prisão após condenação em segunda instância, porque havia PEC, proposta de emenda à Constituição, IPL, projeto de lei, nesse sentido, mas o Bolsonaro não quis levar isso adiante depois da decisão do STF de alterar a jurisprudência, porque não era a favor, porque tem medo de a família ser presa. Então, só para encerrar, olhando aqui para o futuro, o Bolsonaro ele se aliou ao sistema para blindar a família pela impunidade geral em relação a esses crimes do colarinho branco. Mas ele adotou uma postura antissistema em relação ao processo eleitoral. E fazendo isso e aloprando, ele permitiu que essas lideranças do sistema posassem ali de defensoras da democracia. E agora ele está aí, ferrado, chamando suas paquitas e seus paquitos para irem às ruas em sua defesa, para ele se defender. Quer dizer, não é um político zelando por uma causa maior pelo Brasil, de princípios, zelando pela sua própria impunidade. E ele está inelegível, né? Então, como o Nando falou, André, tem uma possibilidade aí de surgir alguma alternativa ao lulismo. Como é que você enxerga isso para a gente caminhar para o final? Eu enxergo que tá difícil ter uma alternativa ao lulismo, né? Esse clima de rivalidade está ainda muito intenso, né? Mas esperança é a última que morre, né? A gente está aqui, a gente fica feliz quando a gente vê um parecer técnico de um PGR, o ponto que a gente chegou, um parecer técnico. A gente fica aqui todo satisfeito. Mas, assim, eu espero que as pessoas acordem para uma política um pouco mais séria e o principal cobre o político em quem você vota, que eu sempre digo, né, para os meus seguidores e as pessoas que inscritas no meu canal. Basta você fazer isso, não precisa passar por um golpe ou uma ruptura institucional, porque são os conservadores revolucionários, né? Essa turma é o conservador que prega a revolução. Então, não precisa disso. Basta que se cobre o Bolsonaro, se você colocou ele lá, o Lula, se você colocou ele lá, e a gente já vai ter um país pelo menos mais decente. No momento que se começa essa técnica de você passar pano e dizer que o errado está certo, você começa a ter um país completamente distorcido, né? Então, esperança é a última que morre. Maravilha, André. Nando, quer arrematar suas considerações finais sobre o futuro do país? Eu acho... eu acho assim... Tem uma música do Falcão que ele fala: passei a meditar sobre o futuro da nação e imposto predial, entendeu? O cara querendo pagar o imposto predial e conjecturando o futuro da nação, ou seja, duas coisas, né, duas proporções absurdas, assim. Não dá para
É para ver como é que é o futuro disso daqui, até porque está tudo muito enrolado. Não parece ter nenhum herói, só tem o faroeste de autoritarismo mesmo, que a gente vê. A gente espera o melhor, né? Não me parece também haver nenhum tipo de liderança possível, pelo menos a uma direita aceitável, que não seja mais voltada ao reacionarismo bolsonarista patético, entendeu? Então você não tem um grande estadista também, uma pessoa inteligente, entendeu? Uma pessoa que faça as coisas, polarize as coisas e saiba usar as ferramentas políticas mesmo, como foi o caso de um Winston Churchill, né, ou de um grande estadista, assim. Não tem nada disso aqui, a gente espera que apareça. E só aparece quando o povo perde um pouco essa infantilidade de idolatrar o político que está lá em cima. Então, assim, é esperar o melhor, né? Esperar o melhor, porque acho que pior está difícil do que fica agora, né? Pior acho que não fica. E esperar que esses que estão no poder agora tenham pelo menos uma fagulha de bom senso e cheguem e falem assim, meu irmão, tá canalista demais, hein? E um desses caras que tem esse poder na mão, entendeu? Desperte para, de fato, fazer um papel importante que a sociedade precisa e demanda, né? Como foi no caso do Joaquim Barbosa, né? Na época do Mensalão, etc., ali, que, poxa, sabe? E não é colocando a pessoa num pedestal, mas um juiz fazendo o papel de juiz, sei lá, entendeu? Lá, vamos julgar aqui como está acontecendo. Então, é a minha expectativa de que essas pessoas possam retornar aos seus valores, aos seus princípios, e no momento em que o Brasil mais necessita, possam fazer as coisas certas. É isso. Agora, eu queria terminar com o André Guedes fazendo alguma das vozes que ele faz. Ele faz aí uma caricatura do Bolsonaro que eu acho que podia fazer junto com o Nando Moura falando meu presidente. Eu vou fazer o Lula, ele faz o Bolsonaro. Então faz vai lá, aí, você vai de Diabo. Bolsonaro aí. Vai encerrar bonito. Ô Lula, você é vagabundo! Eu soltei você, mas você é vagabundo! Ô Bolsonaro, você é genocida, Bolsonaro. Você tá querendo dizer que só porque eu não matei os besourinhos da dengue, as pessoas estão morrendo? Você matou muito mais. E você fez uma coisa muito boa pra mim, Bolsonaro, que foi dar uma melhorada nesse negócio do mensalão. Era muito arcaico, era muito para trás. Agora a gente é mais moderno com orçamento secreto. Obrigado, meu amigo. Você é companheiro. Eu quero agradecer aqui, porque o Bolsonaro fez isso por nós. Jair Bolsonaro, a réplica. Olha só, Deus, pátria, família. Vocês não ouviram nada. Deus, pátria, família. A nossa família. Aborto, eu sou contra o aborto. E assim, André Guedes, senhoras e senhores, Nando Moura, acompanha aí os canais que vocês vão ficar bem informados e vão se divertir bastante, como deu para ver aqui nesses aperitivos. Muito obrigado a vocês e bom trabalho.